acharam aí? Segundo o livro dos Reis, no capítulo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos aí, irmãos, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Diz assim: o rei da Síria estava em guerra com Israel. O rei da Síria estava em guerra com quem? Israel. Com Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te, porque se você passar por aquele lugar, porque os sírios estão descendo ali para te atacar. Versículo 10: o rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, e não só uma vez, nem duas, mas algumas vezes. Então, tendo se turbado seu coração com esse incidente, o rei da Síria chamou os seus servos e disse: não me farei saber quem é o que... Acabou aqui, hein? Alô? Quem está nos traindo? Quem está trabalhando em favor do rei de Israel? E respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, ele que está em Israel, a saber do rei de Israel as palavras que o Senhor fala aqui, até mesmo antes de dormir. Irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje, eu já tratei esse tema aqui algumas vezes, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. Se eu pudesse dar uma mensagem um título para essa mensagem, o título seria: vendo o que ninguém vê. Aqui o contexto diz que o rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel. E ele armava a emboscada, ele armava armadilhas, ele colocava tropas em determinados lugares que ele sabia que o rei de Israel ia passar, para tentar aprisioná-lo, para tentar matá-lo. Entretanto, o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele era avisado pelo Senhor, e ele avisava o rei: olha rei, não vá para aquele lugar, porque ali você será emboscado. Olha rei, não passe por tal região, porque ali você será emboscado. Olha rei, não mande as suas tropas para tal lugar, porque ali há uma armadilha. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Em tempo de guerra, o Senhor sempre teve e sempre terá os seus profetas. Em tempo de guerra, o Senhor sempre, sempre nos alertará e nos mostrará os perigos. É por isso que eu sempre falo isso, na questão familiar. É por isso que o homem, a esposa, como os líderes do lar, precisam ter esse entendimento e essa autoridade de enxergar quando os perigos rondam a sua casa, quando os perigos chegam perto do seu casamento, chegam perto dos seus filhos. Quando nós temos esse discernimento, quando nós conseguimos enxergar aquilo que ninguém enxerga, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. E o que estava acontecendo aqui era exatamente isso, irmãos. Israel tinha um profeta, Israel tinha um homem de Deus, e os ataques do inimigo não podiam chegar. O rei chega a um ponto, o rei da Síria chega a um ponto de convocar todos os seus oficiais, todos os seus servos, e falar: olha, a partir de agora eu quero descobrir quem está trabalhando a favor do rei de Israel. Eu quero saber que, para que ele seja cortado a sua cabeça a espada, que ele seja lançado no cárcere. E um dos seus servos fala: não, Senhor, todos nós que estamos aqui somos fiéis à Síria, todos nós que estamos aqui somos fiéis a Ti. O problema é que lá existe um homem de Deus que tem poder dos céus, para que mesmo aquilo que você fala na hora de dormir, o Senhor traz ao coração dele. Já pensou no poder disso, irmãos? Agora olha que coisa interessante. Este poder, este discernimento, essa capacitação, ela é dada a mim e a você também. Ela é dada aos homens e às mulheres de Deus também. Também. Agora, para isso, nós precisamos exercitar. Eu queria começar com um tema aqui, alertando que o rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel. E talvez você esteja vivendo um momento de guerra na sua casa. Talvez você esteja vivendo um momento de guerra familiar, um momento de guerra na sua saúde, no seu casamento, às vezes com seus filhos. Talvez você esteja vivendo esse tempo de guerra. E você olha para a sua vida e você diz: eu sou um homem de Deus,
eu sou uma mulher de Deus, eu tenho sido fiel o tempo todo. E por que isso chegou até a minha casa? Por que eu estou vivendo esse momento? Por que essas coisas têm atingido o meu lar? Deixa eu falar, irmãos, todos nós estamos sujeitos à guerra. Todos nós, homens e mulheres de Deus, fiéis ou não fiéis, bons ou maus, todos nós estamos sujeitos à guerra. Agora, qual a diferença entre nós e os outros? Que as nossas armas são diferentes. As nossas armas não são lanças. As nossas armas não são cavalos fortes. As nossas armas não são grandes armas. As nossas armas são aquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Aquilo que o Senhor se levanta por cada um de nós. Essas são as nossas armas. Essas são as nossas armas. Continuando aqui, versículo 13. E disse: ide e vê onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Quando Eliseu fica sabendo disso, que o rei descobriu que Deus fala comigo e eu alerto o rei de Israel. Quando Eliseu descobre isso, o que ele faz? Diz o texto aqui que ele vai para uma cidade chamada Dotã. Era uma cidade pequenininha. Dotã quer dizer entre dois poços. E ele ficou escondido ali naquela cidade. E diz o texto que cedo pela manhã o rei sírio mandou todo o seu exército para aquela região para cercar o profeta Eliseu. E aí continuando, versículo 14: então enviou para lá cavalos fortes, tropas, chegaram à noite e cercaram a cidade, tendo se levantado muito cedo, pela madrugada, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas e os cavalos e os carros haviam cercado toda a cidade. Então o seu servo, o seu moço disse: ai meu senhor, o que nós faremos? E Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-lhe que lhe abra os olhos, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E todos desceram contra ele. E orou Eliseu ao Senhor e disse: peço que esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E aí versículo 23, ofereceu-lhe o rei um grande banquete, e comeram e beberam e se despediram, e foram para o seu senhor da parte da Síria, e não houve mais investidas contra o rei de Israel. Sabe irmãos, esta é a diferença que eu e você precisamos fazer na nossa casa. Esta é a diferença que eu e você, como profetas, como sacerdotes dos nossos lares, precisamos fazer dentro da nossa família. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Deus se revela e Deus antecipa coisas para homens e mulheres de Deus. Deus nos livra das enrascadas. Deus nos livra dos laços, das investidas de Satanás. Agora, para isso, eu e você precisamos estar atentos naquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Olha o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: então, tendo se turbado esse incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: não farei saber quem de vocês está traindo e está trabalhando em favor do rei de Israel. Mas respondeu um dos seus servos: não, Senhor, nenhum. O rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras até que o senhor fala quando entra na câmara para dormir. Ele está sabendo de tudo. Sabe, irmãos, isso aqui mostra para mim e para você que ninguém vai entender, que ninguém vai compreender, que as pessoas ficarão confundidas quando Deus começar a agir na nossa vida, quando Deus começar a se manifestar na nossa vida. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês terão testemunhos aqui para dizer o quanto Deus operou, coisas que vocês acharam que eram imagináveis, coisas que não tinham soluções, e assim era o que enxergava o povo sírio. Eles não conseguiam compreender
como que lá no secreto da sua câmara, do seu quarto, o rei da Síria falava, tramava algumas coisas, e isso caía no coração de Eliseu. Eles não conseguiam entender, eles ficavam confusos. E assim será na minha e na sua vida, assim será na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos. As pessoas não entenderão aquilo que Deus faz, porque são coisas espirituais. Coisas espirituais. Sabe, irmãos, ainda que nós estejamos cercados, ainda que as armadilhas estejam prontas, nós temos um Deus que cuida de cada situação, que nos livra de cada armadilha. Nós temos um Deus, ainda que na nossa visão humana não haja solução, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Deus nos livra. Sabe, irmãos, e essas lutas são vencidas como? Essas lutas são vencidas com oração, jejum. Essas lutas são vencidas com batalhas. E volto a dizer, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, prepare-se para a guerra. Todos nós estamos sujeitos à guerra. Agora, a diferença é, as nossas armas são diferentes. As nossas armas são diferentes. Versículo 13. E disse: ide e vede onde está o Eliseu, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Olha que coisa interessante aqui, irmãos, e atentem para isso. Atentem para isso. A guerra era entre quem? Síria e... A guerra era entre Síria e Israel. O rei da Síria estava batalhando, lutando, guerreando contra Israel. A batalha era essa. Mas olha que coisa louca, irmãos. A partir de agora, o que o rei faz? O rei descobre que Eliseu era aquele a quem Deus falava, e era aquele que estava frustrando os planos do rei da Síria. E aí ele muda completamente o combate, ele muda completamente a estratégia. O que ele faz? Ele começa agora a guerrear, não contra Israel, mas o foco principal dele agora era Eliseu. Pastor, o que você está querendo? O que você está querendo falar aqui? O que você está querendo ensinar aqui? Sabe, irmãos, que eu estou querendo te alertar aqui: cuidado com as lutas que você entra. Você está preparado? Você está preparado para a batalha? Porque tem muita gente que às vezes entra em lutas que não são suas. Tem muita gente que muitas vezes entra em batalhas que não são suas. Eliseu estava preparado. Eliseu estava armado. Eliseu estava municiado com a palavra do Senhor. Entretanto, às vezes muitos de nós nos envolvemos em lutas, nos envolvemos em batalhas, nos envolvemos em confusões que não são nossas. Que não são nossas. E aí o que o rei faz? O rei tira todo o seu foco, toda a sua energia, todo o seu exército, todo o seu time. Ele tira de Israel para ir perseguir em Dotã o profeta Eliseu. Mas a grande diferença, irmãos, que as armas de Eliseu eram as mesmas armas que o Senhor cede a mim e a você. As armas de Eliseu era o poder do Senhor. As armas de Eliseu era a boa mão do Senhor sobre a vida dele. Sobre a vida dele. Sabe, irmãos, por várias vezes, o rei da Síria cercou Israel. Por várias vezes o rei da Síria investiu contra Israel. Mas a partir da intervenção do profeta Eliseu, usado por Deus, isso cessa. Mas por quê? Porque Eliseu estava preparado. Então prepare-se para as guerras que virão. Prepare-se para as guerras que você está enfrentando. Prepare-se para as guerras que possivelmente possam aparecer. Porque quando nós estamos preparados, o Senhor guerreia por nós. Eu não preciso usar força, eu não preciso usar palavras, eu não preciso usar a persuasão do convencimento, eu não preciso usar nada disso. O Senhor guerreia por mim, o Senhor batalha por mim. Ah, pastor, mas a minha casa está um forfé, você não sabe o que está acontecendo. Nada resolve, pastor. Deixa Deus agir lá. Ah, pastor, mas meu casamento está por um fio. Deixa Deus agir lá. Ah, pastor, mas meu filho não tem mais jeito. Deixa Deus agir lá. Ah, pastor, mas a minha empresa eu estou para fechar a qualquer momento. Deixa Deus agir lá.
Porque as nossas armas são diferentes. As nossas armas são diferentes. Nós queremos agir com a nossa força, nós queremos agir com o nosso poder de persuasão, nosso poder de convencimento, mas as armas do Senhor são completamente diferentes. E atentos para isso, porque quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você fazer a vontade de Deus, assim como Eliseu, mais o diabo vai tentar te destruir, mais o diabo vai tentar entrar na tua casa, no teu casamento, na tua família, mas quanto mais você andar buscando a Deus, mais fortalecido você será. Então não precisa temer, porque essa batalha não é sua, essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Pastor, estou passando por lutas, estou passando por guerras. Bem-vindo ao clube. Busque a Deus, busque mais a Deus. E quanto mais você buscar a Deus, mais lutas virão. Entretanto, sobre todas essas, nós somos vitoriosos no nome do Senhor. Ah, pastor, eu não consigo enxergar ainda. Um moço de Eliseu também não conseguia enxergar. Os nossos olhos são carnais, são humanos. Isso é do ser humano. A gente dá muito foco para aquilo que é mal, né? Ontem nós estávamos na minha casa, estava com um grupo grande lá na minha casa, tivemos um café da manhã, e houve uma explosão lá, um problema com gás lá, uma casa próximo da minha, uma outra rua, mas foi uma explosão tão forte, que a Nicole estava no quarto, a Nicole sentiu o quarto, nós estávamos lá embaixo, uma turma grande, conversando e tal, a gente não percebeu, mas a Nicole estava no quarto dela, a Nicole sentiu o estrondo, bum, a janela tremeu, até a cachorra tomou um susto, né? Aí baixou um helicóptero lá, irmãos, na esquina de casa. Aí a gente viu, estava no finalzinho da reunião, quando a gente saiu, mas já tinha um monte de curioso lá em volta olhando, um monte, e já dando a ficha, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Por quê? Porque é algo trágico, é algo que aconteceu, você quer saber o que é, o ser humano é assim. Se fosse uma outra coisa inocente, olha, a cadelinha deu cria ali, ninguém quer nem saber, o gatinho ali, deu uma ninhada, não quer nem saber. Porque isso é do ser humano. E os nossos olhos são tendenciosos. E a gente precisa vigiar muito com relação a isso. Nossos olhos são tendenciosos para dar atenção, para olhar, para focar naquilo que não está funcionando. Pastor, eu não estou enxergando a boa mão de Deus sobre a minha casa. Pastor, eu não estou enxergando a boa mão de Deus sobre a minha vida. Talvez você não esteja enxergando assim como o moço de Eliseu, irmãos. Mas Deus já está trabalhando. Pastor, mas já faz tanto tempo. Já estou passando por isso há tanto tempo. O tempo é do Senhor, meu irmão. O tempo é do Senhor. Pastor, por que para alguns a coisa é em 1 ano, para outros é em 10? Não sei, meu irmão. Talvez um dia lá na eternidade a gente descubra. Mas tudo tem um propósito debaixo do céu. Amém? Então, se prepare, se arme. E cuidado, tem guerras que não são suas. Batalhe as guerras que são suas. As guerras que não são suas, sai fora. Se Deus falou com você, para você entrar, aí você entra. Fora disso, não se meta. Versículo 15, olha o que diz aí. E tendo levantado muito cedo, o homem de Deus, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas e os cavalos e os carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que nós faremos? Sabe, irmãos, isso aqui mostra para mim e para você. O nosso inimigo, ele quer nos pegar distraídos, despreparados, desatentos. Por isso que eu fico angustiado e pego no pé de muitos de vocês quando dão uma sumida. Eu ligo, vou atrás, às vezes, o que está acontecendo? Não, pastor, está tudo bem nada. Quando está tudo bem, eu estou na igreja. O inimigo quer nos pegar distraídos. Diz aqui o texto, Eliseu estava em Dotã, uma cidadezinha pequenininha. Ele estava lá, o Senhor mandou ele ir para Dotã. Ele se movia conforme a palavra do Senhor. Ele está em Dotã, escondido numa cidade pequenininha. E o que o rei da Síria faz? Manda cercar toda essa cidade, que era uma cidade pequena.
Só que pela manhã, o seu moço, o seu servo, ele levanta, e olha a visão dele. Quando ele olha, ele vê a cidade toda cercada. Eu fico pensando o que veio ao coração desse moço. Falou: vamos virar picadinho agora, nós vamos ser esquartejados, nós seremos mortos, acabou-se tudo, estamos perdidos, se perdeu tudo. E aí, ele com aquele sentimento, eles haviam levantado de madrugada, bem cedo, porque é nas horas de que nós somos mais vulneráveis, é nas horas que você está mais vulnerável, que o diabo ataca, que o diabo tenta tocar. Então por isso que o exército sabia, de madrugada eles vão estar todos dormindo. Então vamos cercar a cidade, quando eles acordarem, nós já estamos prontos para atacar. E aí, aquele moço, ele acorda de manhã e a primeira visão que ele tem é da cidade toda cercada. E aí ele diz: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai meu senhor, o que faremos? Olha a diferença, irmãos, olha a diferença para a gente entender, a diferença daqueles que enxergam a mão de Deus, daqueles que não enxergam a mão de Deus. Aquele moço acorda pela manhã, apavorado, desesperado, e ele chega até o profeta e diz assim: profeta, o que faremos? Nós vamos morrer agora, estamos perdidos, não há mais o que fazer, o que vai ser de nós? Só que, irmãos, há uma grande diferença daqueles que estão preparados e daqueles que não estão preparados, daqueles que têm intimidade com Deus e daqueles que não têm intimidade com Deus. Há uma grande diferença. E ele pergunta: o que faremos? Olha a resposta de Eliseu. E Eliseu respondeu, em primeiro lugar: não temas. O Senhor manda dizer para cada um de vocês aqui: não temas, não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que Eliseu estava tendo uma visão espiritual, ele estava enxergando aquilo que o Senhor estava fazendo. E o moço não, ele estava com a visão humana, ele estava vendo aquilo que estava à sua frente, aquela cidade toda cercada de soldados e cavalos e armas. E aí Eliseu continua. Eliseu sabia que era algo espiritual, e orou, porque nós temos esse problema, sabe, irmãos? E é outro discernimento que nós precisamos ter. Existem muitas coisas que são espirituais, e nós queremos tratar como coisas naturais. E ao contrário, existem muitas coisas que são naturais e as pessoas querem espiritualizar. Tem um monte para ser bem claro aqui, tem um monte de homem safado, sem vergonha, cachorro, merece uma surra. Ah não, isso é um espírito. Isso é um espírito. Não é espírito coisa nenhuma, é safado. Agora existem coisas, irmãos, que são espirituais, e que muitas vezes a gente quer tratar como se fossem coisas naturais. Pastor, como que eu sei disso? É discernimento, irmãos, é joelho dobrado, é jejum, é oração. Como que Eliseu sabia o que Deus fazia? Como que Eliseu antecipava aquilo que o rei da Síria ia tramar? É jejum e oração, é joelho dobrado, Aí ele continua, porque ele já estava olhando com os olhos espirituais, ao contrário do seu moço. Aí ele diz, versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço que lhe abra os olhos, para que ele veja. Mas ele estava com os olhos abertos, os olhos carnais, e o que ele enxergava era a cidade cercada. Aí continuando o texto: e o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e cavalos de fogo
ao redor de Eliseu. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não está enxergando, mas os seus filhos, a sua casa está cercada de anjos, de soldados do Senhor te guardando. Por isso permaneça firme, não desista. Pastor, o que eu enxergo é só tragédia. Pastor, o que eu enxergo é só coisa ruim. Entretanto, talvez os seus olhos espirituais não estão enxergando que a sua casa está toda cercada de anjos celestiais, de soldados do Senhor, guardando a sua casa, guardando a sua família, guardando os seus filhos, guardando o seu casamento. Portanto, permaneça firme, fiel à palavra do Senhor. Fiel à palavra do Senhor. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele pôde ver que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele não enxergava, ele não compreendia. Entretanto, quando o profeta ora e pede, Senhor, abre os olhos dele. A partir dali, ele começa a enxergar e ver a boa mão do Senhor sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um exército de muitos anjos, de soldados do Senhor. Essa é a diferença, irmãos, daquele que está vendo e daquele que não enxergou ainda. Essa é a grande diferença daquele que tem olhos espirituais e daqueles que estão com olhos carnais. Essa é a grande diferença. E é isso que nós precisamos buscar no Senhor, buscar esse discernimento para fazer diferença na nossa vida, na nossa família. Nós vamos buscar isso dia após dia. Deus está fazendo muitas coisas que você não viu ainda, que você não está vendo. Mas não é porque você não está vendo que Ele não está fazendo. Não é porque você não está enxergando que Ele não está fazendo. Ele está fazendo sim. Ele está se movendo sim. São os nossos olhos que não estão vendo. E para concluir, eu queria chamar a banda aqui. Eu queria fazer uma pergunta de retórica aqui para você, não precisa responder não. E a pergunta é: quando você acorda pela manhã, irmãos, o que você enxerga? Quando você acorda pela manhã, o que você vê? O que você enxerga à sua frente? Tem um monte de gente que acorda pela manhã e enxerga o caos. Tem um monte de gente que acorda pela manhã e só enxerga coisa ruim, só enxerga tristeza. E eu não quero desmerecer isso não. Talvez você não esteja bem espiritualmente, talvez você não esteja bem psicologicamente, talvez você não esteja bem num monte de área da sua vida, e talvez o que você vai enxergar é isso mesmo. Mas olha a grande diferença, irmãos. O moço de Eliseu acorda pela manhã, e a primeira coisa que ele vê estava nos olhos dele. A primeira coisa que ele enxerga é a cidade de Dotã totalmente cercada por inimigos. E aí o que vem o sentimento no coração dele? Nós vamos morrer. E aí ele dá um grito desesperado: meu Senhor, o que faremos agora? Nos preparemos para a morte? Essa foi a disposição dele quando acordou. Eliseu estava dormindo. O sono do justo, dormindo na paz. E quando ele acorda, irmãos, eu acho que ele acordou. Ele pegou o cafezinho dele, tomou na maior paz do mundo. Quando ele olhou, ele já viu os anjos, os soldados do Senhor acampados, e ele estava em paz. Ele deve ter olhado para aquele moço e falado: por que você está aflito? Por que teu coração está afligido? Por que você está desesperado? Você não consegue enxergar? Meu Senhor, você está vendo, a cidade está toda cercada. Nós e toda a cidade vamos morrer. Não. Por que você está desesperado? Fique em paz. E aí ele ora para a vida daquele moço. E pede: Senhor, abre os olhos dele. E a partir da oração de Eliseu, o servo dele, o moço dele, começa a enxergar aquilo que ele estava vendo. Sabe, irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa manhã.
Que o Senhor possa abrir os nossos olhos nesta manhã. Abrir os seus olhos para você enxergar aquilo que Ele está fazendo na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua saúde. Pastor, a realidade não é essa. A realidade de Eliseu não era aquela. A realidade era o que o moço estava vendo. A cidade estava cercada, totalmente cercada. Mas o que Eliseu enxergou, aquele moço passou a enxergar também. Diz o texto. E respondeu, versículo 22, e respondeu ele: não ferirás aqueles que feres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém esses manda-lhe adiante, dá a eles pão e água, para que comam, bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhe um grande banquete, e comeram, beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor, da parte da Síria. E não houve mais investidas na terra de Israel. Aleluia. O que você está enxergando, meu irmão, minha irmã? O que você está enxergando? Sabe o que eu e você precisamos enxergar? Que Ele está nos guardando, que Ele está nos sustentando, que Ele está nos livrando, que Ele está guardando os nossos filhos, que Ele está guardando a nossa casa, o nosso casamento. É isso. As águas podem vir, mas não vão nos afogar. O fogo pode vir, mas não vai nos queimar. Sabe por quê? Porque maior o que está conosco do que o que estão com eles. Esta é a promessa do Senhor para mim e para a sua vida, para mim e para a sua casa. Agora o Senhor quer que eu e você enxerguemos isso. Que nós enxerguemos isso. Pastor, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha casa, parece que eu estou cercado. Deixa eu falar algo para você. Nós temos um guarda, nós temos uma legião de guardas do Senhor, que guardam a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, os nossos filhos. Amém? Vamos ficar em pé.